que as pausas para hidratação agora nos Jogos da Copa é um dos assuntos mais comentados, ao menos comigo, que as pessoas me trazem. Tem gente que gosta, tem gente que fala bem, que entende o propósito, né, o motivo. Tem gente que acha que não tem nada a ver, que não passa de frescura e que quebra totalmente o ritmo e esfria o jogo, né? Eu acho que existe uma questão muito mais interessante do que discutir apenas se isso deveria ou não acontecer, né? Porque ainda assim eu vejo que a hidratação é um dos assuntos muito importantes no alto rendimento e não é tão explorado quanto deveria, né? Na verdade, as pessoas acham que a sede é um sinal de desidratação, mas a realidade é que a desidratação começa muito antes da sede aparecer. E é exatamente aqui que está um dos maiores erros dentro do esporte de alto rendimento. Porque o que acontece? O organismo ele percebe a necessidade da água muito antes do atleta perceber. Na verdade, eu estou falando aqui para atleta, mas é para qualquer pessoa, inclusive não atleta, né? Muito antes, na verdade, quando o atleta ainda está confortável. Então, quando o atleta ainda está conseguindo correr muito, não está sentindo nem sede, não está com nenhum sinal de cansaço, enquanto ele ainda acredita que está tudo bem, o corpo já está sentindo, o corpo já está monitorando alterações dentro, né, do organismo, de temperatura, de, por exemplo, concentração de sódio, de volume de líquidos, equilíbrio mesmo interno, né? Por isso que a sede, ela acaba que não é o início da história, mas ela é apenas um dos capítulos finais, né? Por quê? Porque isso começa muito antes dela aparecer. E eu vejo que essa é uma das informações mais mal compreendidas dentro do esporte e do futebol principalmente, né, que é onde eu estou mais inserida ali com os atendimentos dos atletas. Porque muitas pessoas, muitos atletas ainda usam a sede como uma referência principal. Então, eu senti sede, bebo água. Não senti, continuo jogando, continuo treinando, vida que segue normal. Mas quando a gente fala de alta performance, esperar a sede aparecer não é definitivamente a melhor estratégia. Não é mesmo. E, aliás, isso não deve acontecer. Por quê? Porque quando o atleta demonstra a desidratação, ou quando o corpo sinaliza, por exemplo, através da sede a desidratação, já aconteceu diversas perdas. E uma delas é o suor, né, que é um dos medidores. Mas quando a gente vê dois atletas, por exemplo, que terminam uma partida completamente molhados ali, encharcados, né? Nem sempre eles viveram a mesma situação fisiológica. Por quê? Porque o organismo de cada um interpreta de forma diferente e tem necessidades diferentes, talvez por isso que a hidratação ainda seja muito negligenciada e um ponto muito importante a se explorar dentro do esporte. Porque eles terminam os jogos em condições completamente diferentes, falando aí de metabolismo. Por quê? Porque o suor, né, ele não carrega apenas água. O que tem ali no suor, além de água? Né? Os nossos eletrólitos, e aí especialmente falando do sódio, e essa quantidade perdida, ela varia entre atletas. Por isso que a gente não pode repor a água da mesma forma, né? É uma quantidade X para todo mundo. Não é isso. E por conta disso, não existe uma estratégia funcional, eficaz, universal, né, de hidratação. O que funciona para uma pessoa, o que funciona para um atleta, pode ser insuficiente para o outro. E isso ajuda até a gente explicar por que alguns atletas, e a gente está vendo isso agora nos jogos, conseguem lidar tão bem em algumas situações e outros acabam sofrendo e tendo um impacto muito maior, né? Então, aqui o ponto importante também é outro, porque a hidratação mais importante de todas, ela não acontece durante o jogo. Ela é importante, essas pausas eu acredito que elas são importantes, mas a principal hidratação começa antes do jogo, né? Então, um atleta que inicia uma partida, uma competição com déficit hídrico, né, dificilmente ele consegue corrigir isso completamente durante a competição, ainda que exista a pausa para hidratação. Então, não adianta só ter a pausa de hidratação. Sim, ela ajuda, mas existe também um passo antes que tem que ser dado, que tem que ser visto, né, que tem que ser olhado.
E isso não é só em jogos de Copa do Mundo, não, gente. Isso é para qualquer situação de atleta de alto rendimento. Existe até um limite, né, de recuperação hídrica ali que você pode tomar o quanto for que você não vai conseguir se hidratar da forma correta. Por isso que a hidratação correta, ela acontece muito antes da partida começar, muitas vezes até no dia anterior. E aí, aqui nesse contexto, também eu vejo que essas pausas, elas ganham até um outro significado, né? Mas olhando por essa perspectiva, talvez elas não aconteçam, elas nem existam para resolver o problema, mas talvez para que o problema fique ainda maior do que ele já está, né? Porque como é que está a hidratação desse atleta antes, né? Quando a partida para ali, no meu ponto de vista, a intenção não é fornecer só água para aquele momento, mas é diminuir o impacto do calor, né, dessas perdas todas que eu falei aqui para você, e do desgaste fisiológico ao longo do jogo, porque a gente também não sabe exatamente qual é a situação de cada atleta que está ali. Então é importante ter esse olhar mais amplo, né? Agora, se as pausas elas quebram o ritmo da partida ou não, talvez a gente tenha uma pergunta aqui que seja mais interessante até mesmo que isso, né? Quanto custa para um atleta chegar aos minutos finais de uma competição sem conseguir controlar adequadamente aquilo que ele perdeu ao longo do jogo? Essa é a pergunta que se faz. Porque a hidratação ela não começa, como eu falei para vocês, quando a sede aparece. Ela começa muito antes. E para vocês terem ideia do quão isso é impactante para o cérebro, apenas 2% de desidratação já é suficiente para que afete as funções cognitivas do atleta. Então, sim, o atleta com apenas 2% de desidratação, e isso é muito pouco, já começa a ter impacto, e impacto extremamente significativo em processos de atenção, de tomada de decisão, de controle de impulsividade, de memória de trabalho, e de tantas outras coisas que o atleta precisa ter durante a partida. Então, quando se fala de hidratação, eu sempre penso, é algo fácil de fazer, não requer grandes mudanças, mas que tem um impacto extremamente negativo se falta e extremamente positivo se está em dia. Então, a gente não tem como deixar isso para lá. Então, acho que o maior apelo que eu faço é que vocês, atletas, se hidratem da forma correta. Sim, se beneficiem das pausas de hidratação para quem está lá, mas se você não está jogando na Copa agora, cuide disso. Não tem como falar de saúde mental se o cérebro não estiver hidratado, e nem o organismo de uma forma geral. Fica a dica. Inclusive aqui no canal tem outros vídeos falando da qualidade da água, da condutibilidade da água, do pH da água. Por quê? Porque ela é, de fato, muito importante.